É com muita alegria que nós retornamos a essa casa, que tem trabalhos tão importantes, né? Uma casa tão importante para a cidade de Londrina. A gente conhece esses trabalhos já de algum tempo, muito bacana. A gente, lá no São Jorge, de vez em quando a gente manda algumas mãezinhas aqui pro curso que vocês fazem. Então, nós vamos fazer uma reflexão hoje, né, num dia tão importante, né, para os religiosos, os cristãos. É interessante porque o Espiritismo tem uma visão a gente diferenciada, não, uma visão mais ampla, né, do contexto da última ceia, desse contexto do ressurgimento do Cristo, né, desse contexto de tantas lições que o Cristo nos deixou. Os textos que eu coloquei na palestra são do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. São lições maravilhosas, se chama, é o item 25, a última ceia. Então eu achei interessante, né, para a gente trabalhar um pouquinho, lembrar um pouquinho, vamos retornar um pouco ao nosso momento atual. A gente fica às vezes tão preocupada com o coelhinho da Páscoa, a gente fica preocupada, né, com as coisas necessárias, com o nosso almoço de Páscoa, né, com as pessoas que estão na nossa casa, mas vamos voltar um pouquinho, fazer uma viagem aí ao tempo, né, do Cristo, ao tempo onde tudo deu início ao que as lições que nós temos hoje, né? Então, essa lição que fala da última ceia, né, do Cristo com os apóstolos, ela nos traz lições importantíssimas, porque o Cristo, ele dava a lição, mas ele era muito maior do que a nossa interpretação pequenina, né? A lição dele era muito mais ampla. Então estavam, né, os apóstolos reunidos em companhia de Jesus no primeiro dia que antecedia a festa de Páscoa, como em outras vezes. O mestre, então, partiu o pão com a costumeira ternura, seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, aparentava misterioso fulgor. É interessante notar aqui nas lições trazidas, porque imagine, um mestre, né, com a sua grandiosidade, ele sabia o que cada um dos apóstolos pensava, sentia. Então imagina viver, né, naquele turbilhão ali de emoções dos apóstolos, saber o que estaria por vir e com a mesma serenidade continuar partilhando o pão com todos, né? Então essa é a primeira lição desse entendimento, desse respeito, né? E como ele acolhia todos e ele entendia as limitações de cada um dos apóstolos naquele momento. Então essa é uma lição importantíssima para nós, né? Para nossa convivência aí na casa espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, né, entender as limitações do outro, né, as necessidades do outro e respeitar, o que não é muito fácil, né? Então ele continuava, né, com aquele olhar sereno, sem trair, né, a serenidade de todos os momentos, seu misterioso fulgor, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Porque por mais, né, a gente diz, o Cristo, ele, né, veio, ele se programou, ele sabia o que iria vir, mas não deixa de ser tormentoso, triste, né, saber como ainda a criatura humana naquele momento e até hoje ainda não alcançou, né, a visão da eternidade, ainda presa, né, à materialidade, ao materialismo, a porta larga, né? Então o Cristo começa a conversar com os apóstolos, né? Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com despojos sangrentos
os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Ele está se referindo às conquistas, né? Naquele momento, o homem conquistava territórios através das lutas sangrentas, né? Através da força. Tanto que o mestre não foi aceito, né, entre os judeus, porque eles esperavam um rei que viesse com a espada, né, com o temor, mas o Cristo veio ensinar a lei de amor. Então, naquele momento, os homens não estavam preparados para entender a palavra do Cristo, que era somente uma, amor. E a gente pode, esse recorte, né, dessa lição, se nós trazemos para os dias de hoje, nós ainda estamos preocupados, né, com as aparências. Hoje, mudando aqui a espada com as redes sociais, que também se tornaram um instrumento de ofender, um instrumento, né, de violência, por que não, né? É extremamente violento. É um instrumento de vasta divulgação, né? E normalmente o que se é divulgado são situações tristes, doentias, porque a nossa sociedade ainda busca esse tipo de informação. Então nós podemos colocar esse recorte nos dias de hoje, porque nós ainda buscamos a discórdia, a intriga, na maioria das vezes, né? Não nós que estamos aqui, vocês não, mas a grande maioria, né, do nosso planeta, e isso está nas obras de André Luiz, né, que há várias cidades espirituais que se nutrem com as vibrações nossas aqui da Terra, né? Os espíritos ficam se nutrindo daqueles pensamentos, dos nossos desejos, das nossas viciações. Então nós ainda estamos, mudaram-se o contexto, mas ainda estamos um pouquinho nesse patamar ainda que o Cristo nos fala. Nós ainda buscamos os holofotes, né? Ainda buscamos as questões para a nossa vaidade, né? Dificilmente alguém deixa que um mais simples, um menos culto fale, né? Sem que se sobreponha a sua cultura. Então nós ainda temos esse arraigado em nós, esses interesses que o Cristo veio dizer para nós, né, com essa lição, ela é muito clara. Quando o Cristo exemplifica, né, vivencia a lição da humildade. Então o Cristo diz, né, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. E é interessante que numa outra lição do livro Boa Nova, que eu acho muito, muito interessante, o Cristo, quando ele se refere à sua vinda, né, porque às vezes a gente fala, o Cristo com a sua evolução, ele estava na construção do planeta, ele poderia, né, não ter vindo aqui estar conosco, ele poderia ficar de longe, né, só observando, envolvendo, mas não, ele veio estar conosco, para vivenciar conosco, né, a vida da Terra, comer conosco, andar, caminhar conosco. Então, numa lição do livro Boa Nova, ele diz, né, ele é bem interessante, que ele fala que quando um amigo, né, ele dá essa lição, quando um amigo está se afogando na praia, o que você faz? Você chama ele para ele vir? Venha que eu vou te acudir? Não, você vai lá para puxar ele das correntezas, você traz ele para a areia, para a praia. Então foi esse exemplo. Então o Cristo, num momento tão difícil que a humanidade estava vivenciando, ele veio estar conosco. Porque não bastava que ele ficasse de longe, falando, né, ou trazendo os profetas, ele precisou estar aqui conosco para vivenciar junto de nós, sofrer junto de nós, perceber cada um dos pensamentos negativos, cada um, todas essas mazelas que ainda vivemos.
Então essa é outra lição que o Cristo nos dá para demonstrar a importância, muitas vezes, de nós estarmos, nós envolvermos os nossos companheiros em situação de dificuldade. Dificuldade, nem estou dizendo dificuldade material, dificuldade de entendimento, limitações, dificuldade de alcance, dificuldade, às vezes, momentânea por problemas psíquicos. Então, nós temos que ter os braços e o coração amorosos para acolher e entender que naquele momento os nossos companheiros não estão em condições de ter a responsabilidade até, de ter a conduta, a consciência. Então, o Cristo ensina para nós que a gente deve conviver com todos. Mesmo aqui você fala, mas fulano é assim, ciclano é assado. Não, é para conviver com todos, porque cada um dos apóstolos tinha um tipo de personalidade. Cada um dos apóstolos, de certa forma, né, também foram um pouco contrário ao que o Cristo nos disse, né? Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. E veja que o Cristo anuncia, sabia o que ia acontecer, sem mágoa. Né? Ele não disse isso para causar uma intriga entre os apóstolos. Ele simplesmente falou que iria acontecer uma situação, uma traição, e ele seria vítima. Mas ele anunciou que também não estaria mais com os apóstolos. Então vejam, como é que a gente enfrenta às vezes, né? Às vezes alguém nos conta algo que nem é real de outra pessoa que falou, a gente já fica, né? Já fica com reservas, já não quer mais conversar com a pessoa, ou enfim. Então vejam que triste que é a situação, né? Que o Cristo estava vivenciando, mas nem por isso ele demonstrou isso, ou ele mudou a forma como ele tratava os apóstolos. A dor em dizer, olha, entre nós, os meus mais amados companheiros, tem um que vai me trair. Né? Então, nessa assembleia, né, se fez lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Imaginem ali, então todos ficaram preocupados, mas o Judas já estava sentindo que poderia ter mudado, né, mas penosa sensação de mal-estar se estabelecer entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. É interessante nessa ceia, nessa última ceia, que cada um dos apóstolos mostra muito bem a sua personalidade. Né? O Judas dissimulado, né? Ficou ali quietinho, mas os outros começaram, mas e aí, né? Mas como é que vai ser? E aquela balbúrdia, né? Entre todos. Quem será o traidor, disse Felipe, com um estranho brilho nos olhos. Serei eu, indagou André, ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta. Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Né? Veja, e essa pergunta nós fazemos na nossa vida, em todas as situações, onde vem os prejuízos, onde a doença nos visita, né? A perda de entes queridos. Quantas vezes, né, nós, quando a adversidade nos aparece, nós falamos, meu Deus, mas por que comigo isso? Né? Eu vou no centro toda semana. Por que não? Né? Por que não? Então, essa
essa pergunta, né, que nós fazemos, ela nos faz uma outra reflexão, para que a gente entenda e realmente perceba a grandiosidade da nossa existência enquanto ser eterno. Então, as tribulações vivenciadas no dia a dia, a dor, a doença, a perda de entes queridos, enfim, as atribulações que vivenciamos, as doenças, depressões, né, as insanidades mentais, e muitas vezes familiares estão sofrendo, então nós nos perguntamos, mas por que eu? Drogas, né? Quantas famílias vivenciam filhos, né, na drogadição, muito embora tenham tido todo o auxílio. Nós carregamos um passado, e esse passado nos cobra. Então nós, vagarosamente, vamos nos transformando, e essa transformação não é um salto, é um pequeno degrau. Então esse entendimento, e o Cristo deixa claro nas suas respostas, quando ele diz, porque ele entendeu todos eles, né? Tiago, faze calar a voz da tua boca, confia na sabedoria que nos rege os destinos. Imagina, ele que sabia o que iria vir, ele fala isso para o Tiago. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. Veja que então o olhar é diferente. Não é porque comigo, Deus, por que aconteceu isso comigo, mas graças a Deus que foi comigo. Porque agora eu vou estar vivenciando uma dificuldade para provar que eu também posso ser discípulo do Evangelho. Porque quando está tudo bem, é fácil. E quando acontecem os problemas? A nossa doutrina consoladora, ela nos sustenta nos problemas, nas dificuldades, nessas lições imorredoras que o Cristo nos deixou. Não importa onde, como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Veja a abrangência, né, dessa afirmativa do Cristo. Então, vivenciar a religiosidade, o cristianismo, o espiritismo, é aceitar tudo o que acontece conosco. Muitas das nossas dificuldades vêm do nosso passado, né, os tormentos do passado, mas muitos são desta existência. Por conta da nossa incúria, por conta das nossas ações negativas. Então, aceitar as adversidades em todas as suas formas é entender e se sustentar na fé do futuro e na esperança de que somos espíritos eternos, na esperança de que, à medida que caminhamos, evoluímos e somos um tanto melhores e mais fortes. Compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulo o traidor da vossa causa? Por que os nossos companheiros? Por que entre nós, mestre? Essa é uma pergunta, e às vezes tem tantos trabalhos maravilhosos na doutrina que também acontecem situações assim, em todos os momentos. Então nós não podemos esquecer que nós também somos instrumentos das trevas, somos instrumentos dos espíritos amigos, né, dos anjos, dos nossos protetores, mas também podemos ser instrumentos das trevas. Porque Deus aproveita. Às vezes a gente fala, mas por que um trabalho que era tão bonito aconteceu, né, se desfez e acabou? É necessário que nós entendamos a lição, porque a tudo Deus aproveita. Das coisas negativas e das coisas positivas, porque nós estamos aqui para provar, para aprender e para provarmos que nós somos discípulos do Cristo e recomeçar.
Então, essa consciência, né, eu acho que é interessante que o Cristo deixa nessa lição, em todas as suas lições, de termos essa fortaleza na fé, né? Não importa, cada um de nós vai dar ouvido para o que naquele momento, né? Todos nós podemos estar em um determinado momento perturbados, né? Quantos companheiros eu já presenciei, né? De trabalho mediúnico, de inúmeros trabalhos que em determinado momento da sua vida se perturbam, depois voltam. Faz parte, porque faz parte do aprendizado. Não basta estarmos na doutrina, não basta termos o conhecimento, mas muitas vezes a gente se deixa levar pelos nossos vícios, né? Pelo nosso orgulho, vaidade, enfim. Inúmeras situações, e é nesse momento que a gente se deixa levar, e aí os espíritos se aproveitam. Então nós vivemos no momento, principalmente nesse momento, né, de transformação, um momento muito delicado, onde a máxima orai e vigiai de forma intermitente é fundamental para que a gente se guarde, para que a gente não caia tanto, né, nas trevas, a gente não se deixe levar. Então essas dificuldades, cada um de nós, eu acredito que vocês todos também, né, a gente tem percebido como não está fácil, nós estamos vivendo momentos complexos. Mundial, a nível mundial, familiar, social, religioso, em todos os aspectos. Mas por isso, nesse momento, o Cristo, as lições que o Cristo nos deixou, nos aclaram a mente da importância de nós nos mantermos firmes no propósito. Se cairmos, levantamos. Não é assim? Faz parte. Ninguém pode falar, eu não vou cair. Não, todo mundo está sujeito. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem amado. Nós estamos vendo isso hoje no nosso mundo. Mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. A gente se depara com essas situações hoje, é ou não é? No nosso dia a dia. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Então, a nossa meta é Jesus, sempre, iluminando o nosso caminho. Os obstáculos, nós vamos, na medida do possível, ultrapassando. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque esse é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Evidentemente que a lição do Cristo não foi somente, né, o corpo do Cristo, o sangue do Cristo, é muito maior. Ele estava dizendo que ele ia se deixar imolar por nós, mas que ele deixou em cada um de nós a sua luz. Cada um de nós é centelha da luz do Cristo. Tem um livro que fala da vinda do Cristo, que tinham espíritos que vinham se degladiando durante anos, né, que vieram de cocheiro, né, de outro planeta. Então eles foram chamados, um deles já tinha evoluído, quando um foi chamado, falou: olha, você vai reencarnar na Terra, mas você precisa aproveitar a sua encarnação, porque vai estar na Terra um espírito de muita luz, e ele vai modificar toda a psicosfera da Terra.
Então você precisa encarnar para aproveitar e evoluir, né? E esse espírito foi José de Arimateia. José de Arimateia, né, foi ele sempre conversava com o mestre na calada da noite, porque ele era membro do Sinédrio, né? Ele e Nicodemos. E é interessante porque José de Arimateia, nos momentos cruciais do Cristo, né, quando o Cristo deu seus últimos suspiros na cruz, José de Arimateia ficou ensandecido, né, do que tinha acontecido, do julgamento. Então, ele chegou na sua casa e ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha o que fazer, né, muito embora ele fosse membro do Sinédrio. E ele chorou por muito tempo. E nisso veio um espírito que apareceu para ele e falou: você tem a última coisa que você pode fazer pelo mestre. Faça o que você tem que fazer. E ele foi, então ele cedeu o túmulo, né? Porque nenhum túmulo Cristo não tinha. Os outros foram enterrados como indigentes, né? Eles eram. Então ele cedeu o túmulo que ele tinha para o mestre ficar ali no túmulo, né? Onde depois ele apareceu para Madalena. Então foi José de Arimateia que cedeu esse túmulo para ele. E quando ele nesse ato de ceder, né, de se dizer cristão perante as pessoas, ele foi preso, né? A esposa, a família, ninguém mais quis conversa com ele e se apropriaram de todos os bens. Ele era um homem muito rico. Se apropriaram de todo o patrimônio que ele tinha, e ele ficou por muito tempo preso, acho que mais de uns 20 anos. E quando assumiu um outro rei, ele sabia que o José de Arimateia ele era muito bom de comércio, né? Ele era um bom comerciante, ele tinha navios, mas claro, quando ele sai da prisão ele não tinha mais nada, porque tiraram todo o patrimônio dele. Mas ele, então, ele faz um acordo que ele iria ser o negociante dos navios, né, para o rei, só que ele disse que no navio ele iria divulgar o evangelho do Cristo. E foi o que ele fez. Quando ele saiu da prisão, ele, no resto da sua vida, ele continuou divulgando o evangelho e comercializando. Né? Claro que a sua família, ninguém mais quis saber dele, né? Então veja a renúncia do José de Arimateia, que não é muito falado, mas é a renúncia que ele fez em vida em prol do Cristo. Ele que se encontrava com o Cristo na calada da noite, junto com Nicodemos. E o Pedro, que não gostava, mas agora esse horário, porque ele é sempre, né, longe das pessoas, longe dos olhares. E aí o Pedro, né, mestre, que venha a ser isso. Né, eu gosto muito do Pedro, eu acho que eu tenho o jeito dele, acho que eu tenho afinidade. Tem até um livro que fala do Pedro, né? Porque o Pedro, que era extremamente amoroso, amava o Cristo, ele, no momento crucial do Cristo, não tem coragem. Ele nega o Cristo. No momento em que o Cristo está na sua crucificação, que ele deveria estar junto com o Cristo, ele tem medo. E aí as pessoas perguntam: ele está junto com o Cristo, você conhece o Cristo? Não conheço o Cristo, não sei quem é. O outro pergunta: você conhece, você sabe, você estava com Cristo? Não, eu nem sei quem é. Veja que desespero que o Pedro, tendo convivido com o Cristo, aprendido as suas lições, mas não internalizando as suas lições, ele nega o Cristo pela terceira vez, como o Cristo havia previsto. Como o Cristo havia previsto, ele nega, e o galo canta, e ele cai em si. Também nesse livro diz, né, conta, na verdade tem uma palestra só sobre o Pedro, conta sobre as dores e como o Pedro se transformou após
esse momento, que quando o galo cantou, como se algo nele se transformasse. E ele chora, como uma criança. Não vou entrar nessa, né? Mas é só para a gente entender como cada um dos apóstolos teve um momento do despertar. Será que nós já tivemos o nosso momento de despertar realmente? Né? Porque falar é fácil, sentar aqui é fácil, não é tão fácil, mas já é fácil. Agora, internalizar esse conteúdo que o mestre nos deixou, será que nós já conseguimos? Porque o Pedro, até aquele momento, ele não tinha conseguido internalizar, ele foi covarde, ele teve medo. Será que Pedro não amava o Cristo? Claro que ele amava, mas ele teve medo. Ele não acreditava no Cristo? É claro que ele acreditava. Talvez ele teve medo pela sua família, talvez ele teve medo, né, de ser crucificado ali junto. Não se sabe, naquele momento, quais foram os sentimentos, mas o fato é que ele revela a cada um de nós. Quantos de nós têm medos até de dizer que é espírita para fora daqui? Porque, as pessoas... Eu já ouvi gente falando isso, né? Então, nós temos um pouquinho de cada um dos apóstolos. E precisamos domar, né? E ressignificar e colocar o ensinamento dentro do nosso coração. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote e nem vara. Amados, disse Jesus, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. E quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tem outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são deste mundo, outros mundos. Porque nós temos a pluralidade dos mundos habitados. Então, quantos mundos necessitam ter o mestre, ouvir o mestre, para modificar, para impactar no coração das pessoas? Então, veja o trabalho. Mas o reino nos espera com sua eterna luminosidade. Veja a grandiosidade da lição do Cristo. Quando ele dá essa noção de espaço, de tempo, tem muitas ovelhas, muitos mundos. Vocês vão notar, né? Cada um dos apóstolos teve o seu momento para realmente internalizar o ensinamento. Mas no momento em que eles internalizaram, eles foram instrumentos de divulgação do Evangelho. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, daí vem aqueles momentos, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros. Já estão pensando lá na frente, né? Antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quem iria ficar no lugar do Cristo. Olha, veja só, eles nem imaginavam o que ia acontecer, né? Quantas dores. Simão Pedro, que depois do triunfo, todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e os ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Olha, imagina, olha o que eles estavam pensando, que ia ser uma coisa triunfal, né? Uma coisa que foi muito diferente, né? Tadeu esclarecia que seu intento era dominar os mais fortes, impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição do Cristo, ou seja, a força, né? Então o Cristo vem e ensina o amor, mas eles querem
na força, né? Eles querem uma entrada triunfal. Mas eles nem imaginavam o que estavam por vir, né? Mas eles estavam nessa ânsia. Então, mais uma vez, né, as lições do Cristo, vejam, mesmo que os apóstolos conseguissem começar essa empreitada que eles tinham ideia, claro, evidentemente que não ia dar certo. E evidentemente que eles iam ser o quê? Coibidos no primeiro momento. E o evangelho do Cristo não seria divulgado, porque ele foi paulatinamente, eles foram vivenciando o evangelho, nada triunfal, nada. E aí, nesse momento, então, né, desse diálogo, Cristo, para mostrar para os apóstolos que aquela conversa era balela, né, que não era aquilo, não era aquilo que os esperava. Ele se despe da sua túnica, cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, para mostrar simplicidade e humildade, porque a túnica, a roupa, né, que eles vestiam, tinham todo um significado, né, até hoje tem o significado das castas, né, então a roupa tem toda essa, não é só tirar a roupa e ficar com a toalha, é muito mais do que isso, é se despir das castas, do orgulho, da vaidade. Então ele se despiu. Ele poderia lavar os pés com a roupa, porque né? Já era um ato de humildade, mas não. Ele se despiu como se nós tivéssemos que nos despir do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, para mostrar que ele estava sem nada daquilo, limpo, né? Sem aqueles sentimentos, para então, ainda numa ação de mais humildade, que foi lavar os pés dos apóstolos, né? Que é o ato de extrema humildade, ele que era o mestre, né? Então, e como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água e, ajoelhando, começou a lavar os pés dos discípulos. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. A grande lição do Mestre, a humildade. Sem a humildade, nós não conseguimos avançar. Os nossos projetos, né, tantos propósitos, eles necessitam, às vezes, recuar para que a gente entenda o que o Cristo nos disse que é a humildade. Humildade de sentimentos, humildade no trato de todos, porque nós todos somos espíritos imortais. E ele deixa a lição, né, que todos sejam conhecidos por muito que vos amardes. Para a gente amar o próximo, a gente tem que ser humilde, porque a gente vai respeitar, a gente vai entender, a gente vai aceitar. Então essa lição do mestre, ele deixa para nós todos. E esse eu extraí do texto, mas eu pus aqui no final, porque ele já deixou a lição que ele enviaria um consolador prometido. Então Cristo não nos deixaria órfãos. Ele deixou a sua lição em forma das inúmeras parábolas e das vivências que ele fez, fez questão de nos exemplificar, mas ele disse, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o que? Um consolador prometido, que vos esclarecerá em meu nome, como agora eu vos falo em nome do meu Pai, que é essa doutrina tão consoladora que nós abraçamos. Então o Espiritismo responde aos nossos questionamentos, e ele vem no momento em que a humanidade estava preparada para entender a profundidade, estava preparada para ter alcance, né? Hoje as universidades já demonstraram que o médium tem um gene diferente, ou seja, nós estamos há
já comprovando que o Décio Andoli já falava que a reencarnação deveria ser uma lei natural da vida. Então, a gente fala, né, de crescimento, das várias fases, mas a reencarnação também está inserida nisso. Então, nós estamos a um passo de comprovar cientificamente o que a doutrina já vem nos falando há mais de 160 anos. Né? Então, e aí dia 18 de abril, né, comemoramos 168 anos do Livro dos Espíritos, e também dia 18 de abril é o Dia Nacional do Espiritismo, né? Foi promulgada essa lei em 2022. Eu acho interessante, né? Porque é um reconhecimento também, né, da própria doutrina, ciência, filosofia que é o Espiritismo, que é o farol da nossa existência, que nos explica, que nos ensina e que vem confirmar com mais grandiosidade o que o Cristo nos disse. Então, acho que a lição de hoje era essa, né? O Cristo, além de ter ressurgido para Maria Madalena, que eu adoro essa passagem, que é uma mulher, né? Ele deixa claro que não acaba, né? Que o corpo não acaba, a vida continua, e ele ainda deixa todo esse conhecimento para nós. E às vezes, numa existência, nós temos tantos livros maravilhosos, a gente não consegue ler todos e absorver todo o conteúdo. Pessoal, minha mensagem era essa. Eu desejo a todos uma Páscoa maravilhosa com o Cristo no coração de cada um de vocês. Que Jesus os abençoe.